Oi, gente, boa noite. Voltei. Vamos nossos seguidores aí, o pessoal que veio participar dessa live. Oi, Sheila, bem-vinda. Gente, o Alex já vai entrar. Vou pedir para quem estiver aqui comigo, se você conhecer algum professor, alguma professora, ou pode ser tanto de educação infantil. Oi, Alex, você entrou. Vou te convidar, tá bom? Para você entrar online aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. O Alex vai entrando enquanto o pessoal vai chegando na nossa live. Aê! Oi, Alex! Boa noite, Dani. Tudo bem? Bem-vindo! Nossa, obrigado, Dani. Obrigada a você por ter aceitado o convite, de ter vindo aqui para nossa live. Faz muitos anos que a gente não se vê, né? Pessoalmente. Mas eu conheci o Alex numa oportunidade muito legal. A gente estava desenvolvendo um projeto, né? Um curso online. Se apresenta aí para a galera, então, Alex. Ok. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Alexandre Mesquita. Eu sou design instrucional, tá? E especialista em educação. Bom, agradecer a Dani também pelo convite, que ela fez esse convite aí maravilhoso para a gente falar um pouquinho, né, sobre técnicas de storytelling para a educação infantil. E primeiros anos, né? Primeiro, segundo, terceiro ano também. Especialistas, né? Muitos especialistas. Eu tenho aqui na página muitos professores de yoga, porque eu também trabalho com yoga, especialistas de inglês, línguas, né? Todo mundo que trabalha com criança no geral, né? E os professores de sala de aula, principalmente, que precisam, né, atuar aí no universo lúdico, né? Isso. Por mais que a gente tenha colocado para a educação infantil, as dicas que a gente vai dar aqui vai servir para todos, tá? Para qualquer idade, para qualquer área você pode estar utilizando, tá ok? Então tá. Tá, só focar novamente. Já você... Posso começar? Quer dar mais um recadinho? Deixa eu só fazer uma pergunta crucial, que tem muitas pessoas que me perguntaram, principalmente da sala de aula. Dani, o que é storytelling? Sim. Maravilha. Tá ok. O storytelling é uma palavra em inglês que, se você traduzir a grosso modo, ela significa contação de história. A história, ela faz parte da vida do humano, né, da nossa cultura. E o que acontece? Quando a gente fala de storytelling, a gente está falando também de técnicas para você contar uma história de uma forma cativante. Hoje, muitas empresas, na área educacional, na área corporativa, enfim, todas as áreas, eles vêm utilizando técnicas de storytelling para quê? Para prender a atenção do seu cliente, para prender a atenção do seu ouvinte. E isso é o storytelling da forma comercial, tá? Então, storytelling é a contação de história, e na forma comercial a gente está utilizando técnicas para a gente melhorar a nossa história, para criar estratégias que venham de fato prender aquele ouvinte, aquele aluno, aquele cliente, a nossa história, a nossa marca. Então, isso é storytelling. E aí, Dani, mais alguma pergunta aí que o pessoal está fazendo aí para a gente? Bom, o pessoal pode depois ir mandando, né? O que a gente conseguir no final, a gente responde aí para a galera. E o professor, ele é muito bom de contar a história. Na verdade, ele sempre tem que contar a história, né? Mas trazer um recurso de contação aí para poder trabalhar na videoaula, né? Que é muito legal para nós. Tanto que é o seguinte, pessoal, hoje o propósito vai ser esse, tá? Eu vou apresentar para vocês algumas técnicas de storytelling que você pode estar utilizando para produzir uma aula voltada para a educação infantil. Mas como a gente falou, não é porque eu vou dar essas dicas e a gente fez a chamada para educação infantil que você não pode utilizar também no seu dia a dia ou em outros momentos, até mesmo para fazer aquela chamada para cativar aquele cliente lá que você quer ir para a sua área profissional, para a área que você atua, tá?
E assim, vai ser um papo assim, super curto, super rápido. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível aqui no vídeo, tá bom? Até para dar tempo pra gente fazer as perguntas, né, Dani? E também para Dani passar alguns recadinhos para vocês também no final do vídeo, tá ok? E se você conhece algum professor, professora ou alguém que você acha que vai interessar essa live, vai aqui no aviãozinho, manda lá para alguém que você conhece, que eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar e muito essas pessoas, tá bom? Vamos lá então, né? Você preparou aí para nós? Tá, eu preparei o seguinte, né? Primeiro eu vou falar para vocês 4 passos que você precisa seguir para construir um vídeo que ele seja eficiente e eficaz para passar a sua mensagem para o seu aluno, para o seu cliente, para o seu público-alvo, tá bom? Pega papel e caneta aí para anotar, hein? 4 dicas. Isso mesmo. O primeiro passo é o seguinte, gente. Planejar. Planejar é essencial em qualquer projeto, na construção de qualquer metodologia, qualquer ação que você vá fazer, seja para o ensino, seja para a sua vida pessoal, você precisa planejar, você precisa se planejar. Ainda mais a gente que trabalha com educação, a gente tem que planejar a nossa aula, a gente tem que planejar o material que o aluno vai ver, o tema, a história. E é isso que você precisa fazer antes de começar a fazer o seu vídeo, tá? Fazer o seu storytelling no formato de vídeo. Desculpa, Dani, não falei sobre isso, hein? Que a gente vai fazer um storytelling, vai planejar um storytelling para ser produzido em um formato de vídeo, tá ok? Isso. Então é o seguinte, o primeiro passo é você planejar. Então, primeiro no planejamento você vai fazer o quê? Você vai pegar, escolher o tema, escolher o conteúdo que você quer apresentar, vai também definir qual que vai ser o seu público-alvo, no nosso caso é educação infantil, vai estruturar a história, no próprio planejamento você já estrutura a história, escolhe qual é a história que você vai utilizar, se, por exemplo, você vai colocar uma história lúdica para a criança desenvolver as habilidades cognitivas dela em relação aos cuidados que ela tem que ter com a higiene pessoal, por exemplo. Tá? Passou a parte de planejamento, a gente vai para a segunda etapa, tá? Para o segundo passo aí, que é a construção do roteiro. Tá? Você já sabe, nesse momento, qual que é o seu público-alvo, você já sabe qual que é o seu tema. Então, no segundo passo, você tem que construir um roteiro dessa história. Então, você vai pegar o texto, você pode separar ele por parágrafos ou você separa ele por situações. A conexão dela ou foi a minha conexão? E aí, gente? Voltou? Pessoal, foi a minha ou foi a tua aí? Alex, até para ajudar a gente, assim, essa questão do storytelling. Quando você fala em storytelling, você sempre está falando de uma história, por exemplo, ou não, ou é a forma que eu vou conduzir a minha aula. Por exemplo, quando eu falo de storytelling, tem a ver com uma história pronta ou não? Por exemplo, eu vou linkar, por exemplo, eu vou falar para as crianças sobre a importância de, como você falou, higiene. Então, como que eu tenho que ter uma história para contar sobre isso ou eu crio um contexto para contar? Deu para entender? Entendi, mas aí vai depender da sua capacidade criativa. Todos nós temos a capacidade criativa. É que uns têm mais adaptadas, que conseguem criar uma história assim do nada, e existem as pessoas que precisam se planejar. Então... Nesse momento, eu estou falando com você que precisa se planejar justamente para criar uma história. Tá? Mas quem também tem a capacidade de, do nada, assim, de uma forma mais aguçada, criar uma história, também é importante você planejar. Sempre é importante, né? Então é o seguinte, você vai criar uma história antes, porque você programou a sua aula de amanhã. Amanhã na minha aula eu vou falar sobre higiene pessoal, que o meu aluno precisa ter. Então eu preciso já bolar uma história aí para deixar ela pronta, para depois eu começar a construir um roteiro com base nela. Por quê? É no roteiro que eu vou construir as estratégias de prender a atenção do meu aluno ou do meu cliente, se você for falar de algum produto. Então você vai contar uma história
onde você vem aprender a atenção dele. Então, é importante que você coloque nessa história, ou que você escolha uma história, né, que ele possa se envolver, que ele possa se sentir parte daquela história. Então, você vai na higiene pessoal para uma criança, você tem que começar a história, por exemplo, falando assim, tinha um coleguinha nosso, ou um coleguinha de vocês, que tinha mais ou menos a mesma idade, ou seja, você vai criar um personagem a qual a criança, ou qual o seu cliente, né, de uma forma geral, se identifique. O seu público-alvo, ele tem que se identificar com o personagem da história, para que ele se prenda. Um outro detalhe, gente, o storytelling, ele, se vocês não... Eu quero falar para vocês que ele está presente também no cinema, na música, na novela. Então, são histórias que são contadas, narradas, de uma forma estratégica para prender a sua atenção. Geralmente, você se prende àquela série, ou você gosta de ouvir mais aquela música, a qual você se identifica mais porque ela conta uma história a qual você cria um vínculo com ela e você se prende a ela. Você quer ver, você se sente parte daquela história e você também quer saber como que é o desfecho dessa história. Entendeu? Então, a Ariane está falando... Então é como se fosse uma didática. É uma didática. Sim, é como se fosse uma didática. A gente pode considerar de fato uma didática assim, tá bom? A Ariane perguntou pra gente. Legal. Então, a gente planejou, a gente fez a parte do roteiro. No roteiro, a gente vai eu aconselho vocês a separar o roteiro por parágrafos, mas o ideal é separar o roteiro por situações. E colocar os objetos que vão fazer parte de cada situação. Eu fiz um rascunho básico aqui só para ajudar vocês, porque vocês podem usar uma tabela do Word, tá? Para construir esse roteiro de uma forma bem eficiente, tá? Acho que não vai dar para ver. Dá para ver, Dani? Diz aí. Deixa eu mudar minha câmera aqui, fica mais fácil. Só. Aqui, deixa eu ver se a câmera muda. Alex, então a primeira dica já foi. A primeira dica? Já foi, a gente está na segunda, que a primeira dica... A primeira dica é ter um personagem que o aluno se identifique. Então, que eu traga para a realidade dele, para começar a minha aula. Legal, Alex, tá dando para ver. É porque às vezes você pode não ter o computador, é mais fácil você fazer no caderno. O certo é você criar tabelas, né? E aí, na primeira coluna, você coloca aí o texto, você coloca os parágrafos que vão ter ou as situações. Então você vai dividir, né, cada quadradinho, no caso no computador, uma situação. E aqui nas cenas você vai descrever quais são os elementos que você vai utilizar para ilustrar essa cena, para deixar ela mais atraente. E aí uma terceira coluna que eu coloquei para vocês aqui, de observações. Alex, você pode dar um exemplo de cena, do que eu posso usar como cena? Você pode usar como cena? Que assim, seria objetos, por exemplo, ali é o meu texto, a cena é o que eu vou usar de recurso, por exemplo. O que eu vou usar junto com a história? Ou é o ambiente? Existe quando o professor vai contar uma história na sala de aula e é no presencial, você usa bastante essa técnica de storytelling para repassar um conhecimento ou passar uma filosofia, uma moral da história por meio de um livro. E você pega esse livro e você começa a contar a história, você começa a fazer expressões faciais para cativar a atenção das crianças. E existem professores que do nada eles pegam elementos ou até aqueles bichinhos de pelúcia e introduzem cena. Tipo, aqui está o João. O João chegou, subiu no castelo, né? Subiu o pé de feijão, chegou até o castelo e chegando lá ele encontrou um gigante. Tá vendo? Eu utilizei 2 elementos para cativar a atenção de vocês. Vocês não prestaram atenção só na minha fala, só na minha expressão facial. Vocês prestaram atenção nos objetos que iam entrando em cena.
Então você pode descrever isso. Para a educação infantil, quando você vai fazer os vídeos, por exemplo, na hora de descrever as cenas, você pode utilizar esses objetos. Isso cativa a atenção das crianças. A TV Cultura fazia bastante isso numa série que eles tinham de contadores de história, pelo programa Rá-Tim-Bum. E também quem faz bastante isso é o Tio Puff. O Tio Puff é um canal do YouTube de um colega meu que ele usa. O que ele usa? Ele usa os bonequinhos que encantam as crianças, como por exemplo os bonequinhos da Galinha Pintadinha, da Peppa, de personagens que as crianças já estão acostumadas, para ele contar historinhas e ensinar, enfim, ensinar. A palavra fugiu agora, Dani. Sim, para ensinar a criança formas de higiene, formas de se educar, como cuidados que precisam ter, elementos básicos para a formação dela. Então ele conta historinhas usando esses brinquedos e vai prendendo a atenção da criança, que também é o que o professor pode fazer. Ele pode gravar uma videoaula, né? Usando as técnicas de storytelling, que são essas que eu estou apresentando para vocês, e nisso ele pode pegar e usar uma galinha pitadinha, ou se ele não tem os objetos, os personagens que a criança tem mais familiaridade, o que você pode fazer? Você usa objetos, que nem o pessoal dos contadores de história da TV Cultura. Eles usam objetos. E eu lembro que eu ficava assim fascinado e isso me prendia. E outra, a estratégia de contar histórias para você repassar um conhecimento ou uma informação, ela é 20 vezes mais eficiente do que você apenas falar, dialogar. Então, a contação de história, de fato, ela não é só para a educação infantil. Ela é para todas as áreas. E ainda mais para a gente que trabalha com educação e treinamento corporativo, as pessoas adquirem muito mais conhecimento e gravam melhor, eles se apoderam melhor desse conhecimento quando você passa esse conhecimento através de uma história. É muito mais fácil você se lembrar de uma história do que uma apresentação comum, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro passo foi planejamento, que é essencial. Você planejou, viu seu público-alvo, viu todo o contexto. O segundo foi a construção do roteiro, onde você vai dividir lá ele por situações ou por parágrafo. E ao lado você vai escrever o que vai ter em cena, como que você vai colocar ali aquela estratégia, observações se precisarem. E aí chega o terceiro passo, que é o quê? O terceiro passo, a terceira dica, sinônimos aí, né, Dani? Que é a mão na massa. Eu falo que é a mão na massa. É você gravar, de fato, o vídeo. E para gravar o vídeo é o seguinte: se você não é acostumado com um editor de vídeo, ou você utiliza o próprio celular para fazer os seus vídeos, e esse celular é numa tomada só, num take só, ou seja, um take quer dizer que quando você grava do começo ao fim sem interrupções, é essencial que você planeje o que você vai falar, em que momento você vai falar, para você ser mais assertivo e conseguir gravar o vídeo numa tomada só. Tá ok? Uhum. Agora, se você tem um pouquinho de familiaridade com o PowerPoint ou com outros sites de edição, você pode gravar o vídeo, apertar o pause quando você precisar, ou seja, você pode gravar o vídeo cena a cena, e aí um aplicativo, um software que ele é de fácil acesso para você utilizar na hora de unir os vídeos, seria o Movie Maker, que aí a maioria dos professores eu acredito que tem, porque ele está no sistema da Microsoft, né? Ali no Windows você pode pegar e colocar o Movie Maker, também ele é facinho de baixar. Então, a gente planejou, a gente construiu o nosso roteiro, a gente colocou a mão na massa, gravou o vídeo, vem o quarto passo, que é a quarta dica aí, que é essencial, é você avaliar o que você fez no seu vídeo. Aí você faz aquela avaliação, vê se tem coerência a sua história, de repente você pede para alguém que está do seu lado, que não participou da gravação, que você dá uma olhadinha básica, e depois você solta esse vídeo aí para os seus alunos, né? Então você pode, a dica, né? Você pode pegar a matéria que você iria dar, ainda mais nesses tempos de Covid, né? Você pode pegar a matéria que você ia dar
amanhã ou durante a semana, e você pode gravar ela, fazer gravações sobre essa matéria e soltando para o seu aluno. Você solta para os pais deles, né? E daí eles pegam e vão mostrando para os filhos. E é até bom que você vai tendo feedback dos próprios pais. E, gente, é possível fazer, é super simples, é só vocês se planejarem. Da mesma forma que você faz o planejamento, o plano pedagógico para você dar as aulas mês a mês, semana a semana e dia a dia, você também pode utilizar aí esse planejamento para construir esses vídeos, tá ok? Aí tá o André Catarino, que é o Tio Puff. Depois vocês entram lá no canal do Tio Puff aí. É demais, ele brincando lá com as galinhas pintadinhas e assim, ele pega de forma lúdica mesmo e cativa as crianças e ele vai passando conhecimento. É muito legal, muito divertido. Bom, Dani, é isso. Falei para vocês que eu ia ser bem objetivo, por umas dicas bem legais. Isso, pode falar, Dé. Então, a grande diferença de uma contação de história normal para a gente chamar de storytelling é envolver, por exemplo, pegar um personagem, trazer identificação para o aluno, né? Que ele se veja naquele personagem. Me fala uma coisa, o André é o Tio Puff? Que você falou, não? Mas as crianças não podem saber disso. Bem-vindo aqui na nossa live. Eu quero agradecer várias pessoas super importantes que estão aqui nessa live também. Que a Kátia, que foi minha coordenadora pedagógica, a Ariane, coordenadora pedagógica, a Adriana é professora de dança, quem mais que entrou? A Nana, que foi minha aluna. Estou muito feliz de ter essas pessoas. A Thalissa, que é psicóloga, também artista, atriz. Então tem pessoas muito queridas, especiais. É uma honra ter você aqui, Alex, ter o Tio Puff e ter essas pessoas nessa live. Todos os professores e professoras que chegaram. Tem pessoas chegando agora. Então, Alex, vamos lá. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Você falou personagem. Primeira coisa, identificação. A teacher! Verena, bem-vinda, Verena. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Aproveitar para tirar alguma dúvida? Quem quiser, escreve aqui embaixo. Ó, canal do Tio Puff, nós vamos lá entrar, nos inspirar, né? E o que mais? Também vocês podem ver o exemplo, como eu falei, do Contadores de História, da TV Cultura. Que aí são vários contadores de história lá que eles fazem eles usam aquela estratégia que eu falei da caneta, de você pegar um objeto, dar um nome para ele, você pega um bichinho de pelúcia lá, e as crianças assim, elas acabam se interessando em muito, prende muita atenção delas quando elas veem um animalzinho, um bichinho, algum elemento para captar a atenção. Também tem a questão da storytelling, né? Que eu já vi que tem a questão da jornada do herói, né? Que tem aquele ato no meio da história, né? Que tem o herói, né? E tudo mais. E depois ele tem um desfecho final. Agora eu quero falar um pouquinho que eu como professora, que a teacher, eu lembro, elas usavam tecidos para fazer o mar, por exemplo. Muito legal. Tem uma questão que eu converso com algumas pessoas que falam sobre a insegurança de gravar. Porque, assim, agora os professores eles vão ter que gravar para pais, né? Então, assim, quando você está com seus alunos na sua sala de aula, está você e seus alunos, né? Então, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Quando você tem que mandar uma videoaula que vai passar pelo coordenador, que vai chegar na casa dos pais, né? Existe muito medo do julgamento, né? Assim, a insegurança, né? Principalmente para nós, mulheres. A gente tem muita questão da aparência e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho também de autoconfiança, né? Porque se a gente conseguir se planejar, treinar, né? Algumas dicas para adquirir essa autoconfiança. Treinar na frente do espelho, para que o André está perguntando, como estimular a criatividade para a criação do roteiro? Espera que a gente já fala, né, Alex? Guarda aí a pergunta dele. Guarda aí, tá guardando. Guarda aí. Então, eu estava falando da autoestima. A gente precisa ter essa base, esse planejamento, porque aí você tem um recurso que te dá mais confiança, né? E falar na frente do espelho. Imagina que a câmera, que o celular, você está falando com uma pessoa, né? E
É fazendo, né, Alex? É botando a cara a tapa, né? E aí, Alex, responde a pergunta do... Eu vou responder a pergunta do André. Como estimular a criatividade para a criação de roteiro. Assistir desenhos animados. Se é para o público infantil, você assiste desenho animado, você lê literatura, você vê filmes e apenas não veja o filme por ver. Se envolva na história do filme e depois pense qual foram os momentos que no enredo do filme ali te prenderam mais a atenção. Porque todo filme ele começa com... Ele tem uma estratégia, né? Todos os roteiros ele tem uma estratégia. Alguns usam a estratégia de começar lá embaixo, devagarzinho, e daqui a pouco as coisas vão esquentando e chegar num ápice de ação para prender de fato a sua atenção, e depois ele desce novamente para você dar um respiro, depois ele sobe na ação novamente, e aí vem o fim. E tem filmes que já começa com a ação lá em cima, aí dá um ápice para você descansar, para você poder entender o que aconteceu. Daqui a pouco ele volta pro ápice novamente, e aí ele volta. Então, a mesma coisa é a história. A história você precisa apresentar para o aluno, né, todos os elementos. Primeiro, aquelas perguntas do jornalismo: onde, o que, o porquê, como e quem. Então, você tem que apresentar o personagem, você precisa mostrar o ambiente que ele está, você precisa falar quem ele é, como ele chegou ali, para depois você pegar a parte do ápice e cativar de fato o aluno na história. Então, para você estimular a sua mente, é você lendo, é você vendo filmes, e é claro, você começar a criar o seu roteiro. Você pega lá, abre um documento no Word, ou se você não tiver o costume de usar o Word lá para abrir, você pega, faz, que nem eu fiz, mostrei para vocês o exemplo, né? Faz no caderno, pega o caderno, divide ele assim, ó, desse jeito, ou você abre lá o documento no Word, cria suas tabelas lá bonitinho e coloca texto, cena e observações que você precisa colocar nessa cena. Então, primeiro, não faça essa divisão se você não criou o conteúdo, o que eu chamo de conteúdo, a história. Primeiro você tem que fazer o desfecho da história. Tá? É um passo a passo que é para você conseguir, de fato, realizar seu vídeo sem tanta complexidade. Então, primeiro, você tem que pegar a história, você cria a história, se você não tem ela pronta, você cria a sua história lá. Depois que você criou a história, você coloca e coloca ela nesse formato, dividindo ela por parágrafos ou por situações. O ideal é que você divida ela por situações, porque aí você vai definir em cada situação onde que vai entrar os elementos que vão ilustrar a sua ideia, que vai cativar e vai ajudar o aluno a criar na mente dele a ilustração da história. E aí, se você quiser, na terceira coluna, você põe as observações. Gente, é prático, é fácil, é só treinar. Mas aí vocês precisam começar. É claro, no começo, você vai ter dificuldade, você vai esquecer uma coisa aqui, uma coisa ali, mas conforme você vai evoluindo, você vai fazendo esses vídeos, você vai planejando, você vai vendo que você vai ganhando uma facilidade, uma habilidade, assim, um know-how mesmo, para gravar, para construir, gravar e ser um sucesso. A gente precisa começar, né, Dani? Porque assim, pra gente começar a falar aqui, que nem, ó, tô falando com vocês aqui, a Dani também, mas você acha que a gente começou assim do zero? Nada, a gente também teve muita vergonha, né, Dani? A gente também sofreu pra caramba, às vezes errava, falava uma palavra errada aqui ou ali, às vezes já comete gafes, até mesmo quando a gente está fazendo um vídeo ou outro, porque é um ser humano, é normal. O que a gente tem que fazer quando a gente comete essas gafes? Avaliar, que é o quarto passo que eu falei para vocês, e corrigir ali o que foi que a gente fez que não estava correto. Certo? Muito bem, muito legal. Pessoal, posso pedir uma coisa para vocês? Alex, dá um sorriso. Pessoal, dá um print na tela. Dá um print e sobe nos stories de vocês com a hashtag. Como pode ser a nossa hashtag, Alex? Sua hashtag, Alex, como que é? A minha hashtag é... Ai, peraí que a minha língua travou agora, tá vendo? Eu falo pra vocês, a minha língua enrolou na hora que eu falar a palavra hashtag. Nossa, bora lá. Gestos que transformam. Então, hashtag... Gestos que transformam. Gestos que transformam.
Projetos que Transformam, puderem me marcar para divulgar aí o nosso momento, né? Pessoal, Alex, posso falar aqui algumas novidades? Eu ia falar assim, todos os gestos que a gente faz transformam. Então, a gente está fazendo um gesto aqui de passar um conhecimento para vocês. Então, seria legal também vocês repassarem esse conhecimento para outras pessoas. E se vocês quiserem se aprofundar nesse conhecimento, vocês podem entrar em contato com a Dani, entrar em contato comigo. A gente está pensando em umas ideias aí, né, Dani, de fazer alguma coisa mais completa para vocês, fazer uma oficina com mão na massa mesmo, e a gente avaliar e verificar aí e aprendendo junto, tá, gente? Porque assim, não é porque a gente já trabalha com educação há um bom tempo que a gente sabe tudo sobre educação. Ninguém sabe tudo sobre uma área. A gente sempre está aprendendo e a gente precisa ter essa humildade também para aprender com vocês e vocês aprender com a gente. E vice-versa sempre, né, Dani? E aí, sempre. E eu acho que, assim, isso que nós professores estamos vivendo hoje é até bom para a gente se colocar no lugar da criança, né? Porque para muitos profissionais é novo ter que lidar com a questão do online, do vídeo, né? Não é tão fácil assim, é um reaprender. Então, é se colocar no lugar até do aluno quando ele está ali para ser alfabetizado, né? Que aí, poxa, ele não sabe, né? Então, ele tem que praticar, mas ele chega lá, ele consegue. Então, que a gente tem, assim, essa abertura mesmo, né? Aceitar que, assim, a revolução digital, ela já chegou. Só que muitas vezes ela não havia chegado tanto assim na sala de aula tradicional, do dia a dia. Só que com essa crise do Covid, ela veio de uma forma muito forte. E a gente não tem outra opção a não ser aceitar isso, mas não só aceitar, aprender como uma evolução, né? Aprender é muito bom. E eu tenho certeza que produzir essas aulas, criar esses roteiros, vai até nos ajudar, né, a manter a nossa mente ativa, saudável. A Lívia, aluna querida, nessa crise, né, de coronavírus. Então, que vocês possam contar com a gente. Alex, vou contar também de uma parceria, aproveitando que eu estou iniciando com a Jéssica, do perfil que é o Melhor da Infância, da disciplina positiva. A Jéssica também já está desenvolvendo alguns trabalhos de educação à distância. Eu estou num grupo com ela e a gente vai abrir inscrições para uma mentoria que se chama O Normal Virou Online. São 21 encontros, 21 aulas que a gente vai assessorar os professores. Nós vamos ensinar recursos, né, como utilizar o PowerPoint para desenvolver aulas com vídeo, tudo para mandar essa aula online, como utilizar aplicativos do celular para fazer aula, como trabalhar a autoestima, a autoconfiança. Então, a gente está numa parceria. Nós vamos abrir inscrições para essa mentoria, tá bom? Num valor bem acessível. Quem tiver interesse, depois me chama no inbox. E eu e o Alex também estamos planejando uma oficina, alguma coisa bem legal também aí para ajudar, né, Alex? E a gente conta para você. E aí, pessoal? Fala, Alex, fala. Eu ia falar que assim que as novidades saírem, a gente conta para vocês. E assim, como a gente falou, a gente trabalha com educação, a gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Isso que é maravilhoso, né, Dani? A gente precisa ter sempre isso consciente. E como você falou, a era digital chegou aí, né? As pessoas tiveram que se adequar à questão do digital, do online, de forma forçada. Mas assim, que eu também gostaria de deixar para vocês a seguinte mensagem. Não é que o online é a única forma e vai substituir o presencial. Mas a gente tem que ver o online como mais uma ferramenta para dar suporte à educação. Então, a gente, quando isso tudo passar, a gente vai voltar para o presencial? Sim, vamos voltar para o presencial, porque a gente gosta muito do contato, do calor humano. Mas vamos também procurar utilizar, né, essas linguagens que os nossos alunos vêm utilizando. Eles já estão familiarizados com as mídias. Então, a gente, como educador, também precisa começar a inserir essa mídia na sala de aula, precisa utilizar as novas mídias, os celulares, os aplicativos de apresentação durante as nossas palestras, durante os nossos workshops. Enfim, vamos começar a utilizar, vamos começar a ser um professor da
da atualidade de fato, né? E estar junto com esses nossos alunos queridos aí que já vem dando bem manusear a tecnologia e orientar eles para utilizar ela da melhor forma possível. Essa é a minha mensagem aí, Dani. Não sei se você quer passar mais alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Eu agradeço muito, Alex, você ter vindo aqui participar dessa live. Foi uma honra para mim te receber e para todos aqui, com certeza. É muito legal sua ajuda, tudo que você passou aqui hoje, com certeza vai ajudar bastante aí no nosso processo. Falando nosso, também estou dando videoaulas para o pessoal. Eu agradeço. Só queria falar assim que mais uma vez eu agradeço o seu convite, agradeço o pessoal aí que assistiu. Sigam as dicas, se vocês tiverem dúvidas, como a gente falou, entre em contato com a Dani ou comigo. A gente está aqui para ajudar vocês também. E, bom, mais uma vez, brigadão. Mas vamos fazer mais um print. Quem chegou depois? Amigos queridos, Lívia, Evelyn. Quem puder, a gente está pedindo um print para subir lá nos stories para divulgar o nosso trabalho e colocar a hashtag do Alex. Qual que é a hashtag, Alex? Gestos que transformam. Gestos que transformam. E marca o meu Insta, por favor. Quando você quiser divulgar seu Insta também profissional, você fala pra gente. Tá bom? Tá ok. Vamos fazer um print, então? Vai, pessoal, vou fazer uma pose, vai. Obrigada, deu pra fazer? Sobe lá pra gente, por favor, tá bom? Sobe lá, essa live vai ficar salva 24 horas. Se você quiser mandar para alguém que não assistiu ou você que chegou agora, a gente já tá finalizando. Mas manda para os professores ou para quem você acha que vai ajudar. Eu agradeço muito, Sheila, querida. Deixa eu ver quem aqui os conheci. Sheila, Lívia, Evelyn, Ari, minha amiga querida, profissional maravilhosa. As pessoas que eu já citei. Obrigada, meu anjo, pela sua presença aqui, por ter divulgado essa live também pra gente, tá bom? Continuem divulgando depois para quem não participou ao vivo. Pessoal, é isso. Obrigada, Alex. Alguém sabe que oração? Tô perdida no tempo. Tá 30. Foi pouco. Sim, foi bem objetivo mesmo, Dani.